Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Eu sou Marilene Tati, então na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazerem essas belezuras aqui, gente. Essas africanas aqui, ó, que a gente vai fazer no vidro de esmalte. Então a aula de hoje está imperdível, então fiquem no vídeo até o final. Se vocês gostarem, não esqueça de deixar o seu like, que é muito valioso aqui para o canal, que vai me ajudar muito a crescer e continuar trazendo bastante conteúdos legais aqui para vocês, tá, gente? Então também eu vou deixar abaixo na descrição o link também desses dois vidrinhos de esmalte dessa bonequinha que eu já ensinei aqui no canal também, que são as gracinhas. Então quem não assistiu, corra lá, clique no link depois de assistir o vídeo de hoje e vão lá aprender a fazer essa aqui também. E aqui também eu quero mostrar para vocês um dos próximos vídeos que eu vou estar ensinando para vocês, essas africanas aqui na garrafa. A gente vai reciclar garrafas e vai fazer essas lindas africanas, tá, gente? Então eu vou ensinar o passo a passo delas também. E se vocês quiserem aprender e ainda não são inscritos no canal, vão lá, se inscrevam, ative o sininho para receber a notificação quando esse vídeo for postado aqui no canal, tá, gente? Essa peça aqui é muito linda, muito vendável e tá super em alta para fazer decorações de interiores. E eu vou ensinar de uma maneira bem fácil, detalhe por detalhe, tá, gente? Então, não perca essa aula aqui também, tá, gente? Então, bora lá aprender? Então, gente, vamos dar início à nossa aula de hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou utilizar esse vidrinho aqui de esmalte. Esse aqui é da Risqué, ó, tá? Eu tirei a pontinha dele ali, ó. Aquela pontinha, porque eu gosto de um pescocinho mais fininho. E aqui eu vou colocar um arame galvanizado para deixar um pescoço mais afinadinho e mais alongado. Mas se vocês quiserem, não precisa recortar nada. Vocês podem colocar a cabeça nessa mesma tampa sem recorte nenhum. Ele vai ficar grossinho, mas depois a gente vai usar essas argolas aqui, ó. E daí ele não vai aparecer tão grosso, tá? Eu porque gosto de fazer com ele um pescocinho mais afinado, para ficar mais delicado. Então, a gente vai usar esse da Risqué para fazer, mas vocês podem utilizar qualquer tipo de vidro de esmalte que vocês tiverem, ó. Essas outras marcas aqui, ó. Esse aqui fica muito lindo, ó. Se vocês conseguirem, esse vidrinho aqui fica bem bonito. Daí, cada vidrinho que vocês fizerem poderá dar uma diferença na forma da parte de baixo do vestido, mas fica bonito também, tá pessoal? A gente vai começar fazendo o corpinho dela, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês o formato que ele fica, tá? Então, o corpinho, se vocês quiserem fazer só com a massa marrom, vocês podem fazer. Eu não gosto muito, eu acho que fica muito escuro. Essa aqui eu misturei e ela fica bem um tom bem bonito, ó. Então, aqui eu vou misturar, eu vou fazer da maneira que eu faço sempre. E então, mas vocês podem alterar, pode fazer um pouco mais clara, um pouco mais escura. Daí, o tom de pele dela, daí tá a critério de vocês. Então, aqui eu vou pegar um pedaço de massa cor de pele, tom pele, e vou começar a misturar marrom aqui nessa massa. Daí, vocês procurem fazer uma quantidade que vocês veem que dá para fazer a cabeça, corpo e braço. Porque depois, se vocês forem fazer de novo, como é duas misturas, vai dar diferença na cor. Então, procurem fazer uma quantidade boa que vocês veem que dá para todas as partes dela, tá, gente? Então, aqui a gente vem misturando essa massa. Vocês vão misturando o marrom aos poucos, até chegar mais ou menos num tom que vocês querem. Se vocês quiserem também fazer na cor chocolate, também fica bem bonito. Aqui eu vou misturar bem. Eu gosto de colocar uma pontinha de massa preta sempre, mas bem pouquinho. É uma beliscada de massa preta, para não ficar aquele tom muito avermelhado. Então, aqui eu vou misturar bem. Vocês têm que cuidar para não deixá-la muito escura, porque vocês têm que sempre lembrar que depois de seca a massa vai escurecer 3 vezes mais.
Então, ela vai parecer que ficou clara, mas depois de seca, ela escurece bastante, tá, gente? Então, aqui sovei bem. Então, vamos encapar, vamos começar pelo corpinho. Vocês vão pegar um pedaço de massa, não tem medida. Mais ou menos, eu vou pesar quanto que dá aqui. Aqui tem 21 gramas, tá, gente? Não é nada certinho. Aqui a gente vai passar, vamos passar a cola nessa parte de cima toda ela. Uma cola que ela não seja muito fininha, ela tem que estar bem grossinha. Ah, eu esqueci de avisar, vocês dão uma lixadinha aqui nessa parte, uma lixinha, deixar ela bem áspera, tá, gente? Vamos colocar aqui, em toda ela, vamos colocar aqui dentro também um pouquinho de cola, que eu vou preencher esse buraquinho aqui, ó. Então, depois de passar cola em tudo, eu vou pegar um pedacinho de massa, não muito grande, só pra gente preencher esse espaço aqui, esse furinho aqui, vamos colocar lá pra dentro, que aqui depois, pra poder fixar bem o arame galvanizado que a gente vai encaixar aqui, ó. Pode empurrar o que vocês puderem de massinha lá pra dentro. Olha, ficou cheinho. E aqui vocês veem, então, com a massinha, não precisa muita frescura, gente, ó. Que depois a gente vai sobrar a massa aqui. Mas a gente vai começar primeiro a encapar a parte de baixo e a gente vai subindo essa massa. Aqui tem a massa demais, mas não tem problema porque a gente vai terminar lá em cima no pescocinho e a gente vai vendo o tamanho. Aqui vocês botam bem pouquinho a massa aqui embaixo e aqui vocês vão puxando lá pra cima. Vamos tirar um pouquinho. Vocês procurem aqui, nessa parte de baixo, não deixar muito massa, que é para deixar ela com a cintura bem fininha, ó. Que eu vou alisando e agora eu vou puxar toda a massa de volta aqui para cima. Passar um creminho nas mãos e aqui eu vou puxando. Vou pegar aqui que fica melhor para puxar, ó. Vamos afinando aqui para cima. Cinturinha bem fininha. Pode deixar bem pouca massa aqui, só mesmo para cobrir essa parte de baixo. E aqui para cima ela vai ficar mais gordinha, ó. Vamos puxando. Aqui ela vai sobrar massa, por isso que eu falei para vocês, não tem quantidade de massa. Vocês botem um pedaço de massa e ali vocês vão puxando. Agora vocês vão ver aonde tá mais ou menos com o dedo aqui, vocês vão sentir onde tá a parte que a gente cortou. E aqui a gente vai começar a puxar, então, um pescocinho bem nessa parte aqui onde a gente cortou. Vamos puxar um pescocinho. Pode ser bem alongado, que fica bonito. Vão alisando sempre. Ó, já vou tirar um pedaço de massa. Aqui a gente já vai fazer um ombrinho, ó. Vamos ajeitar, deixar um ombrinho. Afinar mais a cintura. Pode ir para baixo, que depois ali a gente vai recortar. Pode afinar aqui, ó. Eu quero ela com a cintura bem fininha. Dou mais ajeitada no ombrinho. Aqui eu vou tirar mais um pedacinho do pescoço. Tem que deixar ele bem alongado, porque depois a gente vai botar as argolas e os africanos têm o pescoço mais alongado mesmo. Daí aqui embaixo eu vou ajeitar de novo. Vou recortar esse excesso aqui, ó. E aqui vocês vão puxar e dar uma ajeitadinha, porque depois ele vai encolher, vocês podem deixar ele meio a mais um pouquinho aqui embaixo, porque depois ele vai dar uma encolhida para não subir muito, tá? Deixa um pedacinho assim, ó. Um pouquinho a mais. Depois é só recortar com estilete, se ficar maior. Ó, o corpinho já tá pronto assim. Agora aqui a gente vai colocar na bancada, porque eu não vou colocar seio nela, mas a gente vai fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Vocês coloquem na bancada aqui e vão dar uma pressionadinha para baixo, do pescoço para baixo. Ó. E uma pressionadinha bem leve aqui, ó. Ó, ela vai ficar assim, ó. Vocês notem, ela não vai ficar com seio, mas vai ficar essa saliênciazinha aqui, ó.
Dá mais uma cinturada. Daí ficou assim o nosso corpinho. Aqui então eu vou colocar um pedacinho de arame galvanizado até eu sentir que chegou no fundo ali onde eu fiz o recorte, ó. Olha, chegou no fundo, ele não vai mais que isso. Daí vocês podem deixar ele compridinho. Na hora de colocar a cabeça, vocês daí podem recortar um pouco. Aqui eu vou dar uma leve empurradinha para frente, para não deixá-la com o pescoço muito para trás. Não muita coisa, um pouquinho vocês coloquem para frente. E aqui vocês vão dar uma afinada na ponta, que vai ficar melhor depois pra gente encaixar a cabeça. Tá, gente? Então, o corpinho é isso aqui, ó. Aqui vocês vão deixar secar agora. Então, essa africana aqui, eu fiz uns tons mais coloridos. Eu usei o laranja e esse verde limão, ó. Mas essa de hoje aqui que eu vou ensinar para vocês, eu vou fazer só em tons de cor de rosa e branco. Então, eu vou fazer rosa escuro, rosa mais claro e branco. Então, eu vou utilizar essas três cores. Então, só que eu não vou utilizar esse tom de rosa que a gente compra pronto. Eu mesmo vou fazer a mistura aqui, ó. Tá, gente? Então, eu vou pegar um pedaço de massa vermelha e aqui eu vou misturando um pouco de branco. Ele vai ficar um rosa antigo. Vou misturando. Aqui eu vou colocar uma pontinha de marrom também. Vou misturar bem para ver que tom vai ficar. Ele tá muito escuro, então eu vou colocando um pouquinho mais de branco, ó. Até ficar um rosa escurinho, porém não muito. Tá, gente? Então, eu já vou preparar as duas cores que eu vou utilizar, que daí, conforme eu vou usando, eu já tenho elas prontas. Também, daí, vocês fazem a quantidade que vocês vão usar para toda a peça. Ó, ele ficou um tom de um rosa bem escurinho. Um rose, ó. Tá? Então, aqui eu já tenho o tom escuro que eu vou usar. Agora, eu vou preparar um pedaço de cor de rosa bem clarinho. Daí, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar mais branco e uma pontinha só desse mesmo rosa aqui, ó. Se vocês quiserem utilizar também essa tinta PVA aqui, o rosa escuro, vocês podem usar esse rosa escuro e vão misturando com branco para fazer o clarinho, fica bem bonito também. Ou qualquer tom de rosa que vocês tenham aí, porém daí vocês usam em dois tons, mais claro e mais escuro. Então, aqui já vai sair o tom bem clarinho. Então, aqui eu fiquei com dois tons, um mais clarinho e o outro mais escuro. Então, a roupa dela vai predominar o tom mais claro. Então, aqui eu vou abrir um pouquinho, porém, tem que deixar bem grossinho, que é com essa massa aqui que a gente vai trabalhar a parte de baixo do vestido dela, da roupinha dela. Deixe bem grossinho, ó. Aqui vocês vão recortar, eu vou utilizar esse cortador aqui, ó. Nessa aqui, eu utilizei esse menor e eu achei que ficou pouca massa, eu poderia ter colocado mais. Então, nessa que estou ensinando aqui para vocês, eu vou utilizar sem ser o menor, o segundo, tá, gente? Então, vamos recortar uma rodinha, que ela fique bem grossinha, que a gente tem que trabalhar com essa massa depois ali no vidrinho. Vai ficar assim, ó. Daí, aqui bem no meio, vocês medem bem no meio. Pode ser com um canudinho, vocês vão fazer um furinho aqui no meio. Não pode ser um furo muito grande, só que vai encaixar aqui nesse vidrinho, tá? Na ponta desse vidro aqui, ó. E depois, se ficar muito pequeno, a gente só abre um pouquinho. Então, vocês fazem mais ou menos um buraquinho do tamanho desse vidrinho aqui, ó. Então, aqui eu já passei um álcool. E vou passar, então, cola também bem grossinha. Pode passar em toda. Até nessa parte aqui, ó. Depois de passar cola em toda, vocês abrem um pouquinho esse buraquinho aqui. E a gente vai encaixar bem aqui, ó. Nesse furinho. Aqui a gente vai dar uma pressionadinha já para ir colando aqui em cima. Aqui vocês não se preocupem muito com o acabamento, porque a gente vai esperar secar e depois recortar com estilete aqui. Então, não se preocupem muito com essa parte. Aqui vocês vão começar a puxar para baixo.
Suavemente vocês vão alisando aqui, ó, afinando essa parte de baixo. Pode passar um creminho na mão aqui e vão afinando aqui embaixo, ó. Vão puxando. Vamos deixar bem lisinho isso aqui, ó. Eu uso sempre um pouco de creme na mão, que eu acho melhor pra gente trabalhar com a massa. Cuidando aqui pra não descer, ó. Já desceu um pouquinho, eu puxei demais. Depois eu puxo pra cima. Vocês vão vindo até aqui, ó. Aqui vão passar um pouco de cola também embaixo. E aqui eu só vou puxar pra dentro, ó. Vai ficar sem massa aqui. Vocês podem só deixar bem assim, que depois a gente vai colar numa basezinha e não tem problema que fique assim, ó. Tá, gente? Bem assim, ó. Daí, então, aqui vocês vêm alisando. Eu vou puxar um pouquinho mais pra cima, que eu acabei forçando pra baixo demais e não ficou gordinho. Vão alisando até deixar bem lisinho. Pode ultrapassar a parte de cima lá, não tem problema. Depois de alisar bem, ele vai ficar assim, ó. Aqui com uma faquinha, a gente vem então recortando só essa pontinha aqui de cima. Vamos só tirar esse excesso aqui, ó. Caso depois tenha que cortar, daí a gente recorta com estilete depois de seco. Que ele vai encolher um pouquinho e depois a gente ajeita direitinho o tamanho certo. Vamos limpar aqui essa parte. Aqui eu vou vir com o dedo e fazer isso aqui, ó. Puxar pra baixo, só com a pontinha do dedo. Ele ficou bem desse formato assim, ó, gente. Então, aqui a gente vai fazer a estampa da parte de baixo. Aqui eu vou ensinar uma estampa bem fácil de fazer, gente. Fica bem bonita essa aqui, ó. Então, vocês vão fazer várias bolinhas. Pode fazer umas maior, umas menor. Pode, ó, fazem umas pequenininhas, outras maiores. Então, vão começar pelo tom mais escuro. Então, aqui já fiz várias bolinhas. Eu vou umedecer só com um pouquinho de água a parte que eu vou colocar aqui, as bolinhas, porque a massa ainda tá bem molezinha, ela vai colar bem, ó. Então, aqui eu vou achatar essas bolinhas, colocar aqui. Daí, vocês vão, assim, dispersando umas maiores, outras menores, vão fazendo isso aqui, ó. Uma achatada, coloquem. Vou fazer em toda a volta da roupa dela isso aqui. Então, feito isso, agora eu vou dar uma pressionadinha para não deixar essas bolinhas muito altas. Para elas não ficar muito altas. Depois vocês vão alisar, depois de toda a peça pronta, vocês vão fazer assim, para deixá-la bem achatada. Então, agora a gente vai vir com um tom rosa um pouquinho mais claro. Vamos fazer a mesma coisa. Várias bolinhas, porém, vocês vão fazer umas bolinhas menores, não tão grande quanto aquelas. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez, que a gente vai colocar esse tom mais claro bem dentro daquela outra bolinha que a gente já colocou em tom escuro. Aqui, então, eu fiz várias bolinhas, então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez. Vamos umedecer a parte interna desse cor-de-rosa mais escuro, vamos pressionar essas bolinhas e colocar aqui no meio, uma a uma. Então, aqui terminando de colocar a segunda bolinha, vou colocar, então, agora uma amarelinha em cada uma também, tá, gente? Daí, lembrando a vocês que as cores vocês podem mudar, pode fazer a cor que quiserem, pode fazer bem colorida, elas ficam bem bonitas assim, ó, coloridas. Eu vou fazer essa rosa, mas elas ficam lindas assim, ó, bem colorida. Pode misturar cores vibrantes com mais clara, fica bem legal. Então, aqui eu vou colocar, então, a última camadinha de bolinhas, vou colocar amarelinha, para não deixar toda rosinha, para ficar um tomzinho diferente, ó. Então, aqui, terminando de colocar a parte amarela, então, aqui a gente vai dar agora uma alisada, vamos dar uma apertadinha nela, para que não fique assim, ó, saliente, tá, gente? Vamos pegar com calma, com a palma da mão e vamos fazer isso aqui, ó, para deixar essas bolinhas bem achatadas, ó. Cuidando para não desmanchar o trabalho que a gente fez.
Pode apertar um pouquinho com o dedo para não ficar alto. Se vocês quiserem também pegar uma faquinha e dar uma pressionada, também dá. Vou pegar essa ferramenta aqui, ó. Ó. Para ela não ficar com essa elevação aqui, ó. Então, feito isso, vamos colocar, já dar uma secada. E daí a gente já vai, então, iniciar a cabecinha dela. Se quiserem fazer o último detalhe da estampa, já com ela ainda molhada, daí vocês coloquem já secar. E já vai, quando tiver seco, já vai estar pronta. Vamos fazendo só bolinhas em toda a volta de cada uma. A estampa, ao invés dessas bolinhas, vocês podem colocar flores, recortar as florzinhas e amassar aqui, fica bonito também. Assim vocês vão fazer em toda a volta dela. Cada bolinha vocês vão fazer isso aqui na volta. Assim, ó, a estampa toda prontinha já. Vamos colocar secar e vamos então começar a fazer a cabecinha dessa nossa africana. Então, para a cabeça, para vocês não se perderem na medida da massa da cabeça, vocês vão medir 2 bolinhas no mesmo tom que a gente usou para o corpinho, 2 bolinhas mais ou menos tamanho dessa bola isopor, 2 bolinhas de massa para uma bolinha de isopor de 25 milímetros. Aqui vocês vão juntar e fazer uma bolinha só. Vamos dar uma sovada e fazer uma bolinha. Então, juntado a massa, vamos colocar bem no centro e vamos dar uma pressionada. Aqui a gente vai praticamente só revestir essa bolinha aqui de isopor, que a gente vai vamos puxar todo o excesso para cima de massa, ó. Vamos puxar mais massa para cima. Deixar ela de forma arredondada aqui em cima, com mais massa para baixo, para cima aqui, ó. Que vocês puxam até um pedaço, vão começar a fechar essa bolinha. Cuidado para não deixar ar lá para dentro, para não estufar depois. Daí vocês vêm puxando de novo. Puxa de novo para cá. Vai ficar assim, ó. Daí com a palma da mão a gente vai dar uma alisada, ó. Vocês vêm fazendo isso aqui, que vai formar uma coxinha. Vamos alisar a parte de cima, deixar essa parte bem lisinha, ó. Ó, aqui em cima ficou pouca massa. A maior parte da massa ficou aqui pra baixo, tá, gente? Então, vamos puxar essa partezinha aqui, vamos tirar fora. Vamos alisar essa pontinha. Ela vai ficar assim, ó, compridinha essa cabecinha. Bem assim, ó, tá? Aqui vocês vão colocar na bancada. Vamos dar uma pressionadinha aqui atrás. Sempre deixando ela mais compridinha, ó. Não deixe a cabeça muito arredondada. Ela vai ficar assim, ó, mais ou menos. Aqui a gente vai fazer uma divisão. Vamos começar a puxar a parte de baixo, separar e deixar a parte de cima da cabeça lá, ó. Aqui embaixo vai ficar bem compridinho, ó. Ela tem que ficar assim mesmo. Que aqui a gente vai precisar de massa para fazer o narizinho dela e os lábios. Ó, vai ficar bem assim, gente. Vou colocar novamente na bancada, aqui vou dar uma pressionadinha, ó. Ela vai ficar bem assim. Aqui vou alisar, tirar as marcas das digitais. Eu gosto de explicar, gente, bem a cabecinha, o rostinho, fazer bem de perto aqui para vocês verem, ó. Para vocês conseguirem fazer. Então, vou explicar bem com calma, mesmo que o vídeo se alongue um pouquinho, mas eu quero explicar bem direitinho. Vai ficar assim, ó. Então, aqui embaixo eu vou colocar um palitinho, não interessa o local, só pra gente ficar segurando, pra não ficar, daí não vai danificando a peça aqui, que a gente vai alisando, não vai mexendo na peça. Aqui você pode ser com um cabinho de pincel, vocês vão fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. De um lado, é praticamente a maneira que eu sempre ensino aqui, ó. Do lado,
Aqui vocês vão alisando, tirando essa marcação. Aqui eu vou fazer outra marcaçãozinha onde eu vou puxar o nariz. O narizinho dela ele é bem achatadinho e bem larguinho. Então, vamos começar a puxar aqui. Aqui com um pincel modelador, vocês vão arredondando essa parte de cima, ó. Vão puxando e arredondando. Tem que ser, gente, um pincel modelador bem maciozinho para não estragar o que a gente vai alisando. Tem que ser bem macio mesmo. Eu gosto de fazer com esse aqui, que ele é de silicone, e ele é bem gostoso de fazer, e ele não estraga a peça. Ele vai alisando. Se vocês quiserem, gente, aprender a fazer esse pincel aqui que eu uso, esses dias me perguntaram aqui no canal, tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer esse pincel. Ele é bem prático, eu uso para tudo, eu não largo de mão ele nunca. Daí, se vocês quiserem aprender, vai ficar o link aqui na descrição. Que vou ajeitando o narizinho, vocês podem ir dando uns beliscõezinhos para dar a forma dele. Vocês vão cuidando sempre o perfil dela, como é que vai ficando, ó. Tem que ficar um perfil bem, ó. Vamos achatar aqui, ó, cuidando sempre o perfil dela. Pode levantar um pouquinho mais. Aqui ele ficou bem larguinho o narizinho, mas é assim mesmo que é para ficar, ó. Aqui nas laterais, vocês vão empurrando, vamos fazer a parte a voltinha aqui do narizinho. Do outro lado também. Cuidando sempre o perfil. Aqui eu vou virar e com o dedo mesmo aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Uma apertadinha aqui, outra apertadinha aqui no narizinho. Ó. Vai ficar tipo um triângulozinho. Aqui vou dar mais uma ajeitada. Nas laterais. Depois vocês podem aprofundar um pouco mais nas laterais. Assim que criar uma casquinha, já der uma secadinha, vocês podem aprofundar mais. Ó, o perfil. Daí aqui vocês têm que deixar essa parte bem grossinha aqui, ó, bem altinha, porque a gente vai fazer um lábio bem carnudo aqui nela. Então, aqui eu já vou dividir, eu vou deixar a parte ali do lábio, bem altinho aqui, ó, que a gente vai fazer um lábio bem carnudo, e aqui eu vou puxar o queixinho dela. Vou dar uma leve pressionada para baixo. E daí, com a mão mesmo, vocês vão ajeitando aqui o queixinho, ó. Dão uma pressionadinha aqui embaixo e vão dando o formato do queixinho. Agora, aqui, vocês vão poder puxar um pouquinho a bochecha mais pra cima, ó. Pra salientar o queixinho dela. Vão alisando sempre. Agora, aqui, com o auxílio de um palito, vocês vão fazer duas marcaçõezinhas. Uma marcação aqui, outra aqui, que é para fazer as narinas. Agora, vocês retornam aqui nessa marcaçãozinha e vão fazer esse movimento aqui, ó. Vão girando, do outro lado também. Cuidem para ver se ficou do mesmo tamanho. E aqui vocês vão girando um pouquinho, empurrando um pouquinho para fora. Gira aqui um pouquinho para fora, para formar as narinas. Aqui vocês vêm ajeitando. Aqui você já pode fechar, apertar aqui, ó, para deixar mais marcante o narizinho. Vou pegar outra ferramenta aqui. Deixa eu ver. Quem tiver esse pincel modelador bem fininho aqui, ele fica bom de fazer, ó.
que ele é bem maciozinho e ele não machuca, ó. Não machuca a massinha. Vou dar uma pressionadinha para cima. Então, aqui já tá pronto o narizinho. Ó, gente. Então, para fazer a boquinha, eu gosto de usar essa ferramenta aqui, ó. Ela é bem antiguinha, mas gosto muito para fazer as boquinhas. Quem não tiver, pode usar a pontinha também de uma faquinha. Uma pontinha fininha também dá. Então, aqui eu vou fazer duas marcaçõezinhas. Pode fazer a boquinha bem grandinha, porque ela vai ficar bem carnudinho. Duas marcaçõezinhas, depois a gente vai aprofundar mais. Daí, vocês virem aqui na lateral, nessa marcação para dentro, dão uma pressionadinha. Do outro lado, mesma coisa. Ó, nas duas laterais. E aqui, suavemente, vocês vêm cortando aqui, vem pressionando. Primeiro marquem, depois vocês vão cortar. Marquem direitinho assim. E aqui vocês podem ir pressionando até aprofundar bem. Ó, ficou bem fundinho. Agora vocês vão pegar, colocar a ferramentazinha aqui e vão puxar para fora, ó. Vão puxar, fazer isso aqui, ó. Aqui embaixo a mesma coisa. Coloque lá dentro e puxem para fora. Sempre alisando. Aqui vocês podem dar uma apertadinha aqui, ó. Bem assim, ó. Apertadinha para baixo. Tá, gente? Aqui eu vou fazer o suco labial para formar já os lábiozinhos superiores. Ficou assim. Agora aqui eu vou dando uma pressionadinha já para formar os lábios superiores, ó. Dando uma apertadinha. Deixar o lábio bem carnudo. Aqui vou também dar uma apertadinha aqui, ó. Ó, gente, depois de definido o lábio superior, daí o que vocês vão fazer o de baixo. O de baixo, ele é bem simples. Ele já tá... Aqui eu vou puxar um pouquinho mais, ó. Dar uma achatadinha. E agora eu só vou empurrar ele pra cima, deixando ele bem carnudo, ó. Eu quero ele bem carnudinho. Vou puxando, apertando bem suavemente, até chegar naquela marcação ali, ó. Aqui eu vou aprofundar mais. Do outro lado, a mesma coisa. Vou subindo até chegar na marcação. Aqui eu vou puxar, vou apertar um pouquinho aqui nas laterais para baixo. Com a mão mesmo, agora vocês vêm dando uma ajeitadinha aqui, ó. Vamos tirar essa marcação para deixar bem lisinho. Aqui vou ajeitando. Agora aqui vocês vão virar ela assim. E aqui nessa parte do lábiozinho aqui, ó, vocês vêm fazendo isso aqui, ó. Puxando para baixo. Até chegar naquela marcação aqui bem suavemente, ó. Vocês viram que ele ficou bem definido o lábiozinho. Ó. Aqui eu vou dar mais uma achatada para deixar ele bem... Aqui na lateral. Daí vocês vêm ajeitando, ó. Pode aprofundar aqui para deixar bem carnudo. Aqui com os dois dedos, vocês puxem um pouquinho para cima, ó. Para deixar o rosto mais afinado. Ó, gente, assim ficou, ó. Vou dar mais uma apertadinha nesse narizinho para deixar ele mais arrebitado, ó. Tá, gente? Então, o rostinho é isso aí, ó.
Aqui, quando criar uma casquinha um pouquinho sequinha, vocês podem aprofundar um pouquinho mais aqui nas laterais do nariz, ó. Mas deixem secar um pouquinho. Então, aqui para fazer os olhinhos, como ela tá com os olhinhos fechados, a gente vai só fazer uma marcação aqui embaixo. Bem, logo acima da bochecha, vocês fazem uma marcaçãozinha assim, ó. Pode aprofundar um pouquinho. Com um pincel modelador bem macio. Vamos fazer essa marcação do outro lado também. Daí vocês cuidem para que fiquem os dois na mesma altura, ó. Vamos fazer a mesma marcação aqui, ó. Ó, dá uma olhadinha, tá na mesma altura. Pode aprofundar mais aqui para baixo, ó. Feita essa marcação, então a gente vai começar a marcar agora a parte de cima aqui, ó. Vocês vão dando esse formato aqui, ó. Tem que ser com um pincel modelador bem macio. Então, assim vocês fazem de forma que fique os dois iguais. E daí vocês dão uma arredondadinha aqui nessa parte de dentro, deixá-la mais gordinha essa parte aqui de dentro, ó. Se vocês quiserem, dá para fazer de massinha essa parte mais saliente. Eu tô ensinando dessa maneira, porque daí vocês não precisam fazer colagem nem enchimento. Mas vocês podem fazer que fica também bem legal. Aqui eu vou apertar um pouquinho aqui para deixar mais saliente a parte de cima do olhinho. Ó, vou alisar aqui, ó. Vamos dar uma alisada. Aqui eu vou dar mais uma aprofundadinha, arredondo aqui. Pode passar o dedo, deixar mais lisinho. Então, o rostinho é isso aqui, gente. Vamos colocar as orelhas nela, então, que é bem simples. Para as orelhas, 2 bolinhas bem pequenas de massa. Daí, vocês dão uma alongadinha para não deixar tão redondinho. Coloca aqui bem na lateral, mais ou menos na altura dos olhos. Deixa eu passar um pouquinho de cola aqui, que já secou. Passe um pouquinho só de cola em cada lado. Vamos colocar, então, essa bolinha aqui, uma alongadinha aqui. Eu vou dar uma achatada, coloco aqui. Mesma coisa na outra, uma alongada, uma achatada, cola. Olha, está as duas na mesma posição. Isso aqui tá um pouquinho para cima. Aqui vocês coloquem o dedo em cima e vão fazer só um furinho aqui, ó. Vamos dar uma pressionadinha assim, ó. Tá pronto a orelhinha. Mesma coisa do outro lado. Dá uma ajeitadinha. Tá pronta a orelha. Ó. Então, aqui pronta a cabecinha. Vocês vão aguardar secar um pouco para vir com a pintura, tá, gente? Eu vou fazer agora aqui a pintura, porque é para dar sequência à nossa peça, para não ter que parar o vídeo. Então, já vou fazer a pintura com ela ainda molhada, tá? Então, o que a gente vai precisar é tinta PVA preta, daí vão precisar PVA vermelha para pintar o lábio, ou pode ser também o rosa, qualquer tom que vocês quiserem, tá, gente? E também eu vou utilizar o Metal Color, esse aqui é o branco metálico, para dar um brilho nos lábios dela. Então, a tinta PVA, coloque um pouquinho de água, deixa ela bem fininha, que ela fica melhor para fazer os cílios. Eu vou utilizar, então, um pincel, esse pincel para unha, que ele é bem fininho na ponta. Então, aqui eu vou passar um traço embaixo primeiro, um traço bem fininho. Assim, ó. Daí, aqui eu vou alongar esse traço para fazer o primeiro cílios, ó. Aqui eu vou puxar 4 cílios separadinho, 4 separado mais alongado.
ele pode ficar bem separado. Agora, vocês pegam de novo um pouquinho de tinta, que a gente vai fazer outros cílios intercalado menorzinho desse aqui, ó. Ó, gente, ele vai ficar assim, ó. Se vocês quiserem alongar um pouquinho mais, também pode alongar. Esses 4 primeiros que a gente fez, pode alongar um pouquinho mais. Do outro lado, então, fazer a mesma coisa. Depois dos 2 lados pronto, vamos fazer, então, a sobrancelha, ó. Larga o pincel aqui e vem puxando só com a pontinha. Larga ele aqui, puxa com a pontinha até um pedaço, até vocês verem que tá no tamanho que vocês querem. Vamos fazer do outro lado também. Ó, gente, ficou... Tá pronta a pintura de cima prontinha. Agora vamos pintar os lábios, então. Então, aqui para a pintura dos lábios, eu vou utilizar esse rosa escuro aqui. Como o vestido dela vai ser rosa, então vou colocar o lábiozinho dela, o batom rosa, tá, gente? Então, aqui vocês vão pegar a tinta também bem fininha e vamos contornar todo o lábiozinho dela, bem naquela marcação que a gente fez, ó. Depois de contornado, vocês vêm e preenchem aqui no meio. Aqui eu vou virar, que aqui eu vou ajeitar bem direitinho aqui, ó, para fazer melhor essa partezinha, ó. Deixar o lábio bem ajeitadinho. Então, com a tinta ainda molhada na parte de cima, vocês coloquem um pouquinho desse Metal Colors. Isso aqui é opcional, gente. Se vocês não quiserem colocar, pode deixar só a tinta PVA. Eu gosto de colocar, que daí ele dá um brilho, ó. Então, vocês têm que colocar com a tinta ainda molhada aqui, ó, para dar esse brilho. Que ele dá um brilho bem legal. Depois, se vocês quiserem passar no lábio dela um pouquinho de esmalte incolor também, para dar mais um brilho. Ó, vocês vêm passando e misturando a tinta com esse Metal Color. Daí, vocês fazem isso no lábio superior, já passem esse Metal Colors antes que a tinta seque e depois fazem a parte de baixo da mesma maneira. Ó, gente, como dá uma vida esse Metal Colors aqui, ó. Então, aqui tá pronto a pintura da boquinha também. Vamos passar um blush nela, dar uma ruborizada nela. Então, aqui para a pintura dos olhos dela, essa aqui eu utilizei o tom azul, ó. Eu usei esse pó iluminador aqui, metálico azul, que ele tem um brilho, ó. Ele é bem brilhoso. Nessa aqui, ó, eu não tenho o tom mais escuro, o meu rosa é muito clarinho. Deixa eu ver se vai dar para usar esse aqui, ó. Ele é muito clarinho, eu não vou utilizar ele. Eu vou utilizar esse aqui, que é usado para unha. Vou pintar a parte de cima cor de rosa, para dar um brilhozinho aqui no olho dela. Mas daí vocês podem usar o pozinho que vocês tiver. Ele é bom que seja metálico, que daí para dar um certo brilho. Vocês vão pintar só essa parte aqui que a gente fez a marcação, ó. Isso aqui vocês podem pintar ainda úmido, porque ele fica melhor, que ele fixa melhor, ó. Para dar um brilhozinho. Se vocês tiverem esse pó iluminador aqui, eu gosto mais, para ele não fica tão brilhoso. Então, eu gosto mais. Eu não vou utilizar ele porque eu não tenho, ó. E daí, assim, isso aqui, ó, que eu vou ensinar para vocês, vocês vão fazer só com
quando ele tiver, a peça tiver seca. Aqui eu acho que não vai dar ainda, porque ela tá bem molhada. Então, aqui eu vou utilizar, esse aqui é um lápis 6B, um lápis normal de escrever, é lápis para desenho, ele tem a grafite bem macia, vocês podem utilizar só para fazer um contorninho aqui na volta, ó. Eu não vou conseguir fazer agora, porque ele tá molhado. Daí, vocês vêm com um lápis e dão uma leve, passa o lápis bem de leve assim, ó, para ele dar esse contorno no olho, ó. Aqui ele não vai aparecer porque a minha peça aqui ainda tá molhada. Então, o lápis 6B macio, que é lápis que é usado para desenho, vocês vão fazer isso aqui, ó. Ele até tá dando, mas tá ficando bem fraquinho, ó. Então, tá pronto no nosso rostinho. Então, para dar sequência na peça, vocês têm que aguardar de um dia para outro. Fazem o corpinho, a parte de baixo do vestido e a cabecinha e aguardem até o outro dia para montar. Ou no mínimo 12 horas para ele secar, senão fica bem ruim para a gente trabalhar com a peça muito molhada, tá, gente? Para a parte de cima do corpinho, eu cortei uma tirinha bem estreitinha, daí vocês cortem, vão medindo aqui, ó, que ela não pode ser muito larga, que ela tem que aparecer a parte de baixo do corpinho, tá, gente? E agora que eu vi que eu esqueci de fazer a marcação do umbigo dela, vou fazer rapidinho, porque tem que ter o umbiguinho dela, não adianta. Ó, daí vocês cortem uma tirinha bem fininha, deixa eu fazer a marcação do umbigo dela que eu esqueci. Ainda bem que tá molhadinho ainda. Tá, gente? Vocês não podem esquecer quando tiver ainda molhada, porque depois fica ruim para fazer. Então, aqui eu vou passar um pouco de água, porque a minha massa aqui tá bem molinha, ela vai colar bem, ó. Passar um pouco de água em toda a volta aqui na parte superior do corpinho dela. E vou colocar essa parte aqui, ó. Puxa até atrás. Aqui vamos cortar esse excesso aqui, ó. Outro lado também, ó. Bem ajeitadinho, vamos cortar aqui. E aqui a gente só dá uma alisadinha, fazer a junção aqui dessa massa, ó. Então, feita a parte de cima, agora eu já vou fazer os bracinhos dela antes de a gente colocar esse babadinho aqui, ó, tá? Aqui eu coloquei estampa na parte de cima, se vocês quiserem colocar a mesma estampa aqui de baixo, vocês podem colocar, tá, gente? Então, aqui vou dar uma ajeitadinha que eu acabei amassando aqui, ó. E vamos começar a fazer os bracinhos, então. É bem simples essa parte aqui, ó. Dá uma ajeitadinha. Então, aqui para os bracinhos, 3,5 gramas de massa, da mesma cor que a gente usou no corpo e cabeça. Então, 3,5 gramas para cada bracinho, tá, gente? Então, aqui vocês vão fazer um rolinho, vão alongar aqui um rolinho. Então, aqui eu vou alongar um rolinho. Vou dar deixar uma parte mais redondinha na ponta. Deixa eu medir aqui para vocês o tamanho do rolinho que ficou. Eu vou medir, depois eu dou o tamanho do bracinho que ficou. Aqui vocês vão fazer isso aqui, ó, dá uma afinadinha na ponta. E aqui a gente só vai puxar o polegar dela. Pode ser com uma faquinha mesmo, fazem um cortezinho aqui, puxa o polegar, dão uma pressionada para lá. E aqui vocês vêm apertando e dando só uma ajeitadinha no polegar dela, ó. Dá uma arredondadinha. Aqui eu vou puxar um pouquinho, afinar na ponta e puxar um pouquinho aqui para fazer a palma da mão dela, ó. É bem simples essa mãozinha, gente. Sempre ajeitando. Aqui eu vou fazer dar mais uma afinadinha, puxar o polegar um pouquinho para dentro. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui no meio. O bracinho dela aqui, esse aqui vai estar assim e vai estar viradinho para fora, ó.
Ela vai estar com a mãozinha na cintura. Daí vocês olhem a posição, ó. Vire a mãozinha para fora. E aqui vocês vão dobrar ao meio, que ela vai ficar bem assim, ó. Tá, gente? Ele é bem simples esse bracinho. Pode dar uma ajeitadinha aqui no cotovelo. Dá mais uma ajeitada nesse dedinho aqui, ó. Daí vocês fazem com calma, que fique bem bonitinho, ó. Ela vai ficar bem assim, dá uma levantadinha, que ela vai ficar aqui, ó. Vocês têm que colar a palma da mãozinha dela na parte de cima, não vão colar aqui embaixo, porque depois vocês não podem abrir o vidrinho. Então, vocês têm que, pode deixá-la mais, ó, ela tem que ficar colada aqui em cima, tá? Então, assim vocês vão fazer a mesma coisa no outro bracinho. Só que no outro bracinho eu não vou virar a mãozinha dela, que ela vai estar com a mãozinha pra frente, tá? Vamos alongar, arredondar. Então, aqui pronto os dois bracinhos, já vamos fazer a colagem dele, tá, gente? Um pouquinho de cola em cada lado. Eu vou passar um pouquinho aqui também. E aqui eu vou ajeitando. Vou colar primeiro aqui embaixo, onde ele vai ficar colado, daí eu posiciono ali em cima. E aqui eu dou uma pressionadinha e dou uma ajeitada. Ajeito o cotovelo também. Então, o outro bracinho, ele vai ficar pra frente. Vamos colocar ele aqui, ó. Vamos dar uma pressionadinha. Vocês não se preocupem com o acabamento aqui, porque depois vai o babado, ele não vai aparecer, ó. Esse aqui vocês podem deixar a mãozinha pra frente. Se vocês quiserem botar as duas mãozinhas na cintura, vocês podem colocar. Ó, gente. Então, ficou pronta também essa parte. Vamos colocar, então, o babadinho agora. Então, aqui pro babado, mais ou menos 30 centímetros de massa bem fininha, já abri, por 2 centímetros mais ou menos de largura. Então, aqui a gente vai fazer, vai franzir. Daí, vocês vão fazer esse movimento aqui, ó. Vamos franzir sem apertar, bem levezinho. Vamos fazer em toda a extensão, isso aqui, ó. Então, feito isso, vamos colocar na bancada, vamos abrir assim como uma gaitinha. E aqui a gente, vou dar uma viradinha aqui, ó, e vamos pressionando só as pontinhas, ó. Fazendo esse movimento aqui, ó. Vamos apertando pra grudar mesmo aqui, ó. Só na pontinha. Então, depois de feito isso, vocês vão... Pode ser um rolinho que vocês tiver, vocês vão fazer... Vão dar uma pressionada aqui, marcar e deixar bem lisinho na parte de cima, ó. Vamos puxar pra cima, deixar bem lisinho. E aqui a gente vai, então, recortar com a tesoura essa parte aqui, ó, dar uma emparelhada. Depois de recortar com a tesoura, ele ficou com mais ou menos 13 centímetros e meio. Se ficar maior atrás, a gente recorta e depois tira o excesso, tá? Mas fica em torno de 13 centímetros e meio. Aqui vamos passar, então, um pouco de cola. Só aqui na parte de cima, ó. Deixa eu molhar um pouquinho essa cola. Aqui nessa parte, só do ombrinho. Na parte de trás aqui também. Só aqui em cima. E aqui, começando por trás, a gente vai começar, então, a fazer a colagem. Vamos começar aqui, ó. E daí, vocês vêm segurando e vão empurrando assim, ó, pra ela ficar bem franzidinha, ó. Porque conforme a gente vai segurando, ela vai desmanchando o franzido. Então, vocês vão empurrando pra trás, ó. Vão ajeitando, então, esse franzidinho. Dá uma empurradinha, coloca aqui. Não se preocupe ali em cima, que depois a gente vai ajeitar, ó. Até dar toda a volta.
Deu bem certinho 13 centímetros de babado. Aqui eu vou dar uma dobradinha na ponta. Vou ajeitar aqui, ó. Daí vocês fazem tapando aquela parte da emenda do ombrinho ali, para não ficar com emenda. Aqui eu vou dar só uma pressionadinha. Daí, com uma ferramentinha que vocês tiverem, vocês vem só fazendo isso aqui, ó. Empurrando para dentro. Vou tapar aqui essa parte rosa que ficou aparecendo, ó. Daí vocês vêm ajeitando ali como vocês querem. Vou empurrando para dentro. Ó, gente, então tá pronto também o babadinho, ó. Então, agora eu vou ensinar para vocês como fazer esses acessórios aqui para colocar nela, os brincos e essas argolas que ela tem no pescoço, tá, gente? Vocês podem usar argolas prontas que vocês, se vocês conseguirem, e aqui também pode usar argola, mas quem não tiver, eu vou ensinar a fazer então. Então, a gente vai precisar desse arame dourado de alumínio, que vocês conseguem em qualquer loja de artesanato. Esse aqui é de alumínio, mas pode ser o de aço também, tá, gente? Então, para fazer os brincos, vocês vão pegar qualquer objeto que seja cilíndrico assim, ó, e vão do tamanho do brinco que vocês vão querer, ó. Eu utilizei esse aqui que é o tamanho certo, o tamanho que eu achei que ficou legal. Então, vocês veem o tamanho que vocês querem, pode ser um canudinho desses, vocês vão determinar ali o tamanho que vocês vão querer. Aqui vocês vão segurar, pegar o arame, vão segurar aqui, ó, vão dar uma volta, mais outra volta. Ele vai ficar três fios aqui, ó. Daí, aqui atrás, vocês vão puxar e vamos fechar isso aqui, ó. Deixa eu pegar um alicatezinho que vai ficar melhor. Segurem aqui bem firme. Vocês têm que deixar bem firme aqui para ficar bem redondo o brinco, ó. Aqui vocês vão enrolar e vocês vão deixar um pedacinho aqui mais alongado, que é o pedacinho que a gente vai encaixar depois na orelha dela, ó. Deixa um pedacinho comprido assim. Aqui vocês cortem, ó. Vamos tirar daqui. Calmamente, ó, ele ficou bem redondinho. Aqui eu vou abrir um pouquinho, ó, ele ficou bem assim, ó. E aqui eu vou virar ele pra assim, ó. Que essa parte a gente vai encaixar na orelhinha dela. Então, assim, vocês fazem dois brinquinhos iguais a esse, ó. Daí vai ficar assim, ó, os dois brincos. Depois a gente vai colar, então, na orelhinha dela. Então, para fazer o espiral aqui que a gente vai colocar no pescocinho dela, vocês vão utilizar um vidro, pode ser uma tampa aqui de um vidro de esmalte mesmo. Tem que ser algum objeto que seja mais largo aqui e ele vai afinando, para dar esse efeito aqui, ó. Ele é mais largo embaixo e mais fininho em cima, que daí a gente vai encaixar no pescoço. Então, aqui vocês vão colocar aqui o arame. Deixa um pedacinho sobrando ali pra gente segurar. E aqui vocês vão dando volta, ó. Segurem aqui, dão uma volta, puxem bem. Segurem firme aqui. Vão dando outra volta. Sempre puxando para deixar bem redondinho. Segura firme e vai dando voltas até chegar aqui nessa parte mais fina. Acho que eu vou trocar o vidro, vou pegar esse aqui, ó. Eu não reparei que aquele não tá bem redondinho. Ó, que ele tem que estar bem redondinho aqui, aquele outro não tá, ó. Então, aqui vou continuar, ó. Vou dando voltas. Daí, vocês dão quantas voltas vocês quiserem. Vai depender do tamanho do pescocinho da africana de vocês. Lembrando que as africanas têm o pescoço bem alongado. Ó, gente. Então, aqui já fizemos esse espiral aqui. Aqui eu vou cortar. Vou cortar essa pontinha também. Ó, ele ficou bem nesse formato aqui, ó. Aqui eu vou apertar. Vocês notem que ele ficou menor no meio e depois ele ficou dando toda a voltinha. Fica perfeito para fazer, ó.
Esse aqui a gente vai colocar, então, no pescocinho. Vocês podem puxar um pouquinho para trás, ó, para essa parte ficar mais na frente. Então, assim tá pronto já os nossos acessórios. Então, aqui vamos fazer de conta que já ficou de um dia para o outro secando. Vamos fazer a colagem. Aqui embaixo a gente vai fazer uma abertura aqui nessa cabecinha. Vocês vão utilizar qualquer objeto pontiagudo, só para a gente fazer uma abertura para encaixar o pescoço aqui, ó. Deixa eu achar alguma coisa aqui que fique melhor. Vamos fazer uma abertura. Vamos medir para ver se já tá no tamanho certo, ó. Ficou perfeito. Aqui dentro eu vou colocar um pedacinho de massa marrom, no mesmo tom de pele, que vai facilitar a colagem. Vocês coloquem ela bem molhadinha, com contato com a cola adesiva que a gente vai usar, ela vai colar melhor. Antes de colar a cabecinha, já vamos colocar as argolas aqui no pescoço dela. Tem que colocar quando o pescocinho estiver bem seco para não marcar, para esse arame não marcar o pescoço. Então, aqui a gente vai passar uma cola adesiva aqui dentro dessa cavidade que a gente fez e já podemos colar. Coloque aqui bem na posição. Antes de colar a cabeça, vocês têm que cuidar, deixar ele bem apertadinho e depois vocês têm que cuidar quando a gente colocar aquele detalhe que ela tem que estar bem no lugar, senão ele vai ficar de lado ou fora da posição. Então, aqui vocês já coloquem a parte de cima bem como ele tem que ficar, apertem bem já e deixem bem na posição. Aqui vou colar, então, o pescocinho na cabeça, vou dar uma pressionada. Ó, gente, que legal que fica. Brincos eu vou colar depois que tiver pronto o cabelo e a parte de cima, pra gente não ficar segurando, daí ele vai estragar. E a gente já vai preparar a massinha já para fazer a faixa do cabelo dela e a faixa também que vai aqui na frente. Aqui eu vou utilizar um pouquinho de verde limão, só para quebrar um pouquinho, para não ficar tudo muito rosa. Então, eu vou pegar o tom de rosa mais escuro, vou fazer um rolinho, fazer outro com tom cor-de-rosa mais claro, um branco, mais ou menos a mesma medida, ó. Rosa claro, rosa escuro, rosa mais claro, branco. E aqui, então, eu vou botar um pouquinho menos do verde para quebrar um pouquinho. Ó, vai ficar essas 4 cores. Para quebrar um pouco o rosa. Que eu vou unir tudo. E a gente vai começar a abrir essa massa. Vocês vão abrir ela, vão dobrar o meio, vão abrindo, dobrando no meio, sempre assim, ó. Fazendo isso aqui, ó, até essa massa se misturar uma na outra, ela vai ficar tipo um degradê. Quando a massa já tiver com esse degradê aqui, ó, aqui eu já fiz várias vezes, dobrando e abrindo. Vocês vão pegar, colocar na bancada e vamos puxar para lá, bem nessa posição aqui, porque eu vou querer as listas toda atravessada. Então, a gente vai abrir, deixar mais comprido, né, desse jeitinho aqui, ó. Feito isso, aqui a gente vai cortar em tirinhas de aproximadamente 2 centímetros. Não precisa ser nada milimetrado, só mais ou menos 2 centímetros. Vocês vão cortar tudo em tirinhas assim, ó. Então, cortadas as tirinhas, vou umedecer um pouquinho aqui na cabeça dela e vou colocar um pedaço de massa preta. A cabeça tem que estar bem coladinha e bem firmezinha para vocês poderem fazer isso, gente. Aqui vocês vão fazer o preto, que depois a gente vai colocar os cachinhos, a gente vai colar nessa parte preta, ó. Vocês coloquem essa parte, ó, ajeitem direitinho.
que a gente vai umedecer essa parte onde a gente vai começar a colocar a faixa no cabelo dela. Passa toda a volta, que aqui tudo vai faixa, ó. Umedeçam bem, ou se vocês quiserem passar um pouco de cola, aqui eu vou dar uma fechadinha e vamos começar a colar, ó. Um pouquinho acima da sobrancelha, vai atrás da orelhinha, dá toda a volta aqui embaixo, tapar aquela parte ali da cabeça, atrás da orelhinha, e vamos terminar aqui em cima, logo acima da sobrancelha. Aqui vamos dar uma pressionadinha, aqui eu vou rasgar, tirar. Vocês guardem esse pedacinho aqui que a gente vai aproveitar ainda. Aqui vocês podem deixar meio aberto, ó. Ela vai ficar assim, ó. Pode deixar essa partezinha aberta. Aqui eu vou colocar outra vez, vou colocar outra faixa, só que agora eu vou começar com um tom, o lado que tá verde, ó. Vou dar uma fechadinha, vou dar uma umedecida. Vocês coloquem agora um pouquinho acima da primeira faixinha que a gente colocou. Dão toda a volta também, de novo, um pouquinho acima, deixando esse espaço aqui pra gente colocar o cabelo. E vamos finalizar aqui em cima. Pode dar uma puxadinha aqui e ir ajeitando. Aqui vou rasgar esse excesso. Daí vocês ajeitem da maneira que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer uma marcaçãozinha, também pode fazer. Aqui eu vou fazer umas marcaçõezinhas para ficar bem. Ó. Aqui eu vou pegar essas sobrinhas aqui que eu recortei, vou juntar tudo, que a gente vai fazer o nó da faixa dela. Pode juntar tudo, deixar bem coloridinho assim. Essa aqui eu coloquei um top, ó. Coloquei um laço aqui bem grande. Essa aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Então, vocês juntam esse restinho de massinha. Juntem bem. Nada muito certinho, ó, gente. Que ela ficou nesse degradê. Aqui vocês vão dar uma giradinha. Ó. E aqui a gente vai fazer só o detalhe ali da faixa dela. O nó que fica na frente. Fazer tipo um pirulitinho, ó. Colorido. Vamos ver se não ficou muito grande. Não, não ficou grande. Aqui eu vou fazer umas marcaçõezinhas. Vocês podem fazer assim, ó. Bem assim, ó, gente. Vamos colocar, então, ali. Aqui eu passei um pouquinho de cola. Vamos ajeitar aqui. Então, agora já podemos colocar o brinco. Vamos fazer um furinho abaixo da orelha. Pode ser com um palitinho mesmo. Do outro também. Aqui eu vou colocar um pouquinho de cola adesiva nesse buraquinho aqui, nesse furinho que a gente fez. E aqui daí vocês vêm então com um brinquinho, aquela parte que eu disse para vocês deixarem ali, e vão encaixar aqui nesse furinho, ó. Colocar no outro também. É bem fácil de colocar, ó. Então, aqui colocados os brinquinhos, vamos preencher então a cabeça dela aqui com cachinhos. Gente, esses pedacinhos aqui, essas tirinhas aqui eu reservei, que a gente vai usar para colocar aqui essa faixa na cintura dela. Mas antes de colocar essa faixa, a gente tem que colocar o cabelo, porque senão a gente vai ter que ficar segurando aqui e acaba estragando, tá? Então, para o cabelo, vocês vão fazer vários cachinhos. É bem simples, bastante gente sabe fazer, mas eu vou ensinar porque as pessoas que estão iniciando talvez não saibam. Então, eu vou ensinar a fazer um cachinho para vocês verem como é que é. Então, quem ainda não sabe fazer. Então, aqui vocês vão fazer um rolinho e vão fazer os cachinhos, vão fazendo voltinhas assim, ó.
Daí aqui vocês vão fazer vários cachinhos, bastante, que depois a gente só vai preenchendo aquela parte de trás da cabeça aqui, que a gente já colocou um fundo preto. Eu vou fazer todos os cachinhos rapidinho aqui. Então, aqui vários cachinhos prontos já. Eu vou dar uma umedecida aqui nessa parte preta que a gente colocou. Ainda tá molhada a massa, então dá pra gente só umedecer. E aqui vocês só vêm colocando aqui os cachinhos, ó, do jeitinho que vocês quiserem. Vão colocando um a um. Se quiser deixar uns pra fora, uns pra baixo, vocês deixem. Daí vocês vão colocando como vocês quiserem. Vão preenchendo todo esse espaço, tudo com cachinhos. Então, eu coloquei todo o cabelinho, ele ficou assim, ó. Tá, gente? Então, aqui na frente eu vou colocar uns 2 cachinhos também. Então, gente, vocês podem fazer os cachinhos dela dessa maneira, ou se vocês quiserem, pode fazer esse outro tipo de cachinho, que ele é diferente. Eu vou ensinar para vocês como fazerem esse aqui, ó, caso vocês queiram também fazer esse modelo, vocês já vão ficar sabendo, tá, gente? Mas antes eu vou pedir para vocês, se vocês estão gostando da aula de hoje, então já deixe o seu like também e convido quem não é inscrito no canal também, que ainda assiste meus vídeos e ainda não se inscreveu no canal, então vai ali, já clique no botão de inscrever-se. Também ative o sininho para receber as notificações do YouTube, cada novo vídeo que aqui é postado, tá, gente? Então, para fazer esse cachinho aqui, ó, vocês vão pegar um pedacinho de massa, acho que tá muito grande, bem pequenininho. Aqui vocês vão fazer um rolinho, ele é bem simples. E com o pente aqui, vocês vão só fazer isso aqui, ó. Dão uma pressionadinha e levem. Ó, ele vai ficar tudo os cachinhos assim, ó. Daí, assim, vocês fazem vários, deixa quando eles estiverem bem sequinho, já durinho, e só ir aplicando na cabecinha. Que daí vai dar esse efeito aqui, tá, gente, ó. Eu vou botar essa africana, eu vou colocar numa basezinha. Eu gosto porque ela fica mais firme. Como o peso dessa bonequinha fica maior em cima e embaixo muito pequeno, para não ter perigo de cair, tá, gente? Então, vocês sempre colocam uma basezinha, mas também é opcional. Se não quiserem colocar, não coloque. Que daí ele vai dar mais firmeza à peça, tá, gente? Vou colocar aqui. Essa basezinha, quando vocês colarem, ela já tem que estar bem seca. Vocês fazem com bastante antecedência, seque de um lado, de outro, sempre virando, porque ela já tem que estar bem sequinha. Então, aqui a gente vai só fazer, então, a faixa agora para colocar na cintura dela para finalizar nossa peça de hoje. Então, vocês vão pegar um dos lados, fazer essa dobrinha aqui, ó. Ó, vamos fazer essa dobrinha, vamos dar uma achatadinha para não ficar tão alto. Aqui eu vou passar um pouquinho de cola. Vou pegar outra tirinha aqui, ó, só sentido contrário. Aqui a gente pegou rosa, aqui a gente vai virar pro rosa ficar desse lado. Vamos fazer a mesma coisa, fazer uma dobrinha bem fininha aqui, ó. Vamos dar uma pressionadinha e a gente vai colar sobre essa aqui, ó. Ó, ficou assim, gente. Aqui vou dar uma puxadinha. Vou afinar pra gente colocar aqui na cintura dela. Já vou deixando mais ou menos da forma que tem que ficar, ó. Então, aqui, depois de posicionar bem, vocês apertem bem o vidrinho pra ficar bem no lugar que tem que ficar. Então, vamos começar aqui na lateral, a gente vai passar uma cola aqui, onde vai ser colocada a faixa. Vocês coloquem aqui, dão toda a volta aqui na cintura dela. Pode ser uma cola com água, assim, que seja bem molezinha para não aparecer muito. E aqui a gente vai colocando, então, na frente dela. Vamos fazendo a volta.
ajeitando aqui na cinturinha dela, até chegar do outro lado. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, vou dar uma puxadinha, fazer isso aqui, ó. Vou dar uma ajeitadinha. Fazer umas marcações aqui, ó. Que vou ajeitar na cintura. Daí vocês vêm ajeitando, ó. Vão apertando aqui, dando a forma mais acinturada. Então, aqui, aproveitando as sobrinhas que sobrou, a gente vai fazer a mesma coisa que ali em cima, ó. Vamos juntar bem, para deixar bem coloridinho. Aqui a gente vai fazer 2 bolinhas. Ela vai ficar assim, ó. Dessa bolinha a gente vai fazer 2 quibe. Aqui a gente vai achatar, que a gente vai fazer o lacinho para botar na lateral, ó. Aqui eu vou fazer 2 marcaçõezinhas. 2 ou 3, vocês veem como que vocês querem. Pode afinar mais, tirar a marca das digitais, ó. Daí, vocês fazem 2 assim, ó. Então, finalizando a nossa peça de hoje, eu vou finalizar aqui colocando 2 rosinhas, também opcional, se vocês não quiserem, vocês podem deixar só o lacinho, tá, gente? E também eu quero falar com vocês que eu vou deixar aqui na descrição o link desse outro vidrinho de esmalte aqui, que tem vídeo aqui no canal que eu ensinei a fazer. Quem quiser aprender também a fazer esse vidrinho de esmalte, é só entrar então, clicar nesse link abaixo que vai ficar, que vocês vão aprender a fazer também, tá, gente? E vou deixar também na descrição o link das outras redes sociais, que eu entrego conteúdos bem rápidos e fáceis de fazer, tá, gente? Para quem tá iniciando, é uma ótima pedida. Então, lá eu ensino várias dicas, várias pecinhas pequenas, então me sigam lá também, tá, gente? Então, o que eu tinha para ensinar para vocês era hoje, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, que eu achei muito legal e adorei fazer essa aula para vocês, tá, gente? Aproveitem muito essa peça aqui, que além de vocês utilizarem o vidrinho de esmalte, vocês vão poder usar essa peça aqui, até mesmo para decoração, tá bom, gente? Então, até a semana que vem e tchau, tchau!